Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém? Que noite linda na presença do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que falou muito ao meu coração nessas semanas que passaram, quando eu estava preparando essa série que nós estamos falando, o preço do próximo nível. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre a vida de alguém que tem autoridade para falar sobre deixar coisas de lado para viver algo novo. Quero falar um pouco sobre Pedro. Quando a gente olha na Bíblia, a gente sempre vai entender algo, que Deus começa com coisas simples. Na vida de Pedro foi assim: um barco, uma rede e um passo. Pedro ele não começou deixando tudo, mas ele começou emprestando um barco. E a história na vida de Pedro começa a ser mudada a partir de um empréstimo de um barco. E existe muito poder quando a gente entende o poder de colocar aquilo que a gente tem nas mãos de Jesus. Sabe, eu sinto uma unção muito forte nesse lugar. Eu creio que o Senhor quer falar grandemente aos nossos corações hoje. Eu quero te convidar para a gente estar lendo esse texto, e depois a gente vai orar, e assim eu já vou entrar na palavra, amém? Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Se você tiver a sua Bíblia impressa, você pode abrir e ler. Se você não tem, aproveita que chegou um monte de novidade na Store. Está lotado de Bíblias lindas, bonitas, novas. Letra, quem é meio cegueta que nem eu, tem umas Bíblias que tem umas letras desse tamanho assim, ó. Chegou bastante caderno de anotação para devocional, chegou bastante coisa bacana. Passa de lá, depois confere. E se você tem no celular, amém, acompanhe comigo. Se não tem, só olhar aqui para o telão e ler junto, amém? Vamos lá? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastassem um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Você pode fechar os seus olhos por um instante? Senhor, meu Deus e Pai, a
Tua presença ela é real aqui, Senhor. Como nós podemos Te sentir. E nós queremos, Pai, muito, queremos demais que o Senhor fale conosco. Fale de uma maneira sobrenatural e poderosa em nossos corações. Sabemos, meu Deus, que a Tua palavra ela tem poder de mudar realidades e destinos. Fala conosco, Senhor, como somente o Senhor pode fazer. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e toda a liberdade em nosso meio, para transformar, para curar, para limpar, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Fala para alguém perto de você, fala assim, ó, aprenda a seguir a voz. O que a gente olha é algo muito lindo acontecendo a partir de um fracasso. Eu quero começar falando algo nessa noite. Eu estava ali dentro do acolhimento e Deus, antes mesmo de eu vir para frente, Ele me mostrava, e eu podia ver, que pessoas que ultimamente têm passado por períodos de fracasso. E se você já fracassou alguma vez na vida, você sabe o sentimento que é. Quando você dá o máximo de si no seu casamento, e mesmo assim você vê ele caminhando para a separação. Você dá o máximo de si no seu trabalho, e você não consegue colher os frutos que você tanto desejava. O fracasso, ele é algo que nós estamos sujeitos a enfrentar. Quando a gente se entrega demais para algo, quando a gente se lança demais para algo, e a gente não vê aquilo acontecendo na expectativa da nossa entrega, nós somos marcados pelo fracasso. Mas eu dou graças a Deus que existe um Jesus que no meio do meu fracasso Ele está de olho em mim. Nos momentos que as coisas saem do trilho, nas coisas que de repente não acontecem da maneira que eu espero, ali Ele está presente. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Você já fez tudo certo alguma vez na sua vida, e mesmo assim deu errado? Se você já fez isso alguma vez, você sabe muito bem entender um pouco do que Pedro e os seus amigos estavam passando. A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda. Eu entendo pesca só de ouvir falar, porque eu nunca pesquei. Mas os pescadores de plantão que aqui estão podem me ajudar nessa reflexão. Diz que não dá muito certo pescar com mulher, por quê? Tirando o mosquito e o pernilongo, diz que as mulheres não ficam quietas, né, no barco. E conversa, ai que mosquito, ai tá difícil, ai tá complicado, não sei. É verdade ou não, mulheres? Não? Então esses homens estão contando conversa errada, hein? E diz que os homens, quando eles vão pescar, eles ficam num silêncio absoluto ali dentro. Por quê? Porque quanto mais calmo está, mais ali fácil fica de você pegar o peixe. Bom, como eu disse, eu não tenho experiência nenhuma em pesca, só de ouvir programas, ouvir algumas coisas e a brincadeira do pessoal. Só que quando nós percebemos que pescadores profissionais passam a noite toda pescando, isso nos leva a refletir. Por que a noite? Porque é mais tranquilo. Segunda coisa, se você passa a noite inteira tentando algo fazer dar certo, se você faz de um jeito, não colou, você vai mudar a estratégia e vai fazer de novo, para que aquilo dê certo. E eu imagino que durante uma noite toda, quantas tentativas, quantos silêncios, e tudo isso sendo frustrado. E quando Jesus ele chega no lago de Genezaré,
ele encontra 2 barcos encostados, e do outro lado ele vê alguns homens lavando as redes. Você lava redes quando você conclui trabalho. E eles ali encerrando o expediente, tristes, frustrados, porque deu tudo errado. E quando Jesus se aproxima, é tão interessante que ele entra no barco de Simão e ele pede algo para Simão emprestado. Ele pede para que fosse ajeitado o barco perto da praia para que ele pudesse ensinar. Você sabe que quando você pesquisa do grego o que significa barco, ele vem de ploion, que significa que não era apenas um transporte, ele significava a sua ferramenta de trabalho. Então o que Jesus pede para Pedro não é apenas o barco, mas é o seu sustento. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero ser o centro da sua rotina, eu quero ser o centro da sua vida. Emprestar ferramenta de trabalho, eu lembro aqui na obra que nenhum profissional gostava muito não. Cadê o Rivaldo? Lembro uma vez que eu falei: ô Rivaldo, empresta a tua ferramenta. Quase brigou comigo. Fiquei até com ferida na alma. Passei 3 vezes no encontro para sarar. Que profissional que gosta de emprestar ferramenta? Imagina, você tem um baita de um computador que você comprou para editar vídeo, e você de repente chega alguém e fala: empresta seu computador para mim. Aí você vai pensar, fala: mas o meu de trabalho. Você, mulher, cuidadosa com as suas formas, você faz bolo, você faz as coisas, alguém chega e fala assim: me empresta suas formas, me empresta sua ferramenta de trabalho. Queridos, se você depende daquilo, você entende que aquilo exige muito zelo para você. E Jesus, quando chega, ele fala assim: empresta o seu barco. Lembre que eu comecei dizendo que ele nunca pede tudo de uma vez, que ele começa pedindo algo emprestado. E tem muita gente que acha que para se entregar para Jesus, as coisas vão acontecer do dia para a noite. Tem gente que talvez nunca se entregou na vida, sabe por quê? Porque acha que vai entrar na igreja hoje e vai ter que amanhã estar 100%. Isso é uma das maiores mentiras que nós acabamos acreditando e não acabamos vivendo algo lindo da parte de Deus, porque achamos que temos que ser radicais, quando na verdade existe um progresso do relacionamento de Deus com a gente. Primeiro, Ele quer algo emprestado, Ele quer o centro da tua vida, Ele quer a tua rotina, Ele te pede algo, coisas que você já tem na tua mão. Tipo o que, pastor? Como um pouco mais do seu tempo, um pouco mais da sua disponibilidade, um coração mais aberto. Antes de pedir a sua vida inteira, Deus te pede o seu barco. Quem não entrega o barco para Jesus pregar, nunca vai ver o barco cheio para poder testemunhar lá na frente. A primeira coisa, entregue para Ele o teu barco, empresta para Ele o teu barco, dê mais do teu tempo. Pastor, eu tenho dedicado um dia da semana. Abre mais espaço na tua agenda, começa a ter um relacionamento com Ele, entra no teu quarto, fecha a porta, ora nem se for 10, 5, 15 minutos por dia, começa a fornecer para Ele, sabe, o centro da tua vida, da tua rotina, começa a se dizer mais disponível para Ele, dizendo: Senhor, sim, eu quero te conhecer mais, eu quero mais de Ti. Quando você começa a entender esse primeiro passo, algo muito forte começa a acontecer e te leva para o segundo ponto, que é: quem entrega o barco primeiro, recebe direção depois. Olha só esse texto,
Versículo 4 e 5 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem estás dizendo, vou lançar as redes. Eu não sei você, querido, mas eu aprendi, às vezes da pior forma, a pedir direção para Deus, para as coisas. A gente tem a tendência de seguir o nosso coração, e o nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso mais do que todas as coisas. Se você entra num relacionamento baseado na sua emoção, você corre um grande risco de se frustrar. Se você entra numa negociação ou num negócio baseado na emoção, você corre um grande risco de estar dando errado. Se você fazer compra baseado na tua emoção, irmãos, daqui a pouco você virou um dos melhores amigos do entregador da Shopee. Porque a tua emoção, ela quer toda hora algo novo. Você abre lá e fala assim: acho que eu estou precisando disso hoje. Vou fazer uma pergunta, mas não precisa ficar com vergonha de levantar a mão. Quem entra no Shopee ou no Mercado Livre ou na Amazon todo dia, diga um glória a Deus. Eu sei que tem gente que está com vergonha. Estou precisando disso hoje. Eu estou precisando disso hoje. Eu estou precisando disso hoje. Aí lembrei, de repente em casa é assim: nossa amor, sabe o que eu lembrei? Estava precisando de... Só que se a gente é baseado na emoção, sabe o que vai acontecer? O cartão vai estourar. Você sabe o que vai acontecer? Baseado na emoção, porque você precisa, daqui a pouco você não consegue pagar, daqui a pouco está pagando o mínimo, daqui a pouco virou uma bola de neve, daqui a pouco está endividado. Porque a emoção, ela nos engana demais. O nosso coração, ele é enganoso mais que todas as coisas. E o que é importante na nossa vida? Aprendermos a pedir direção para Deus. Senhor, o Senhor está nesse negócio, o Senhor está nesse namoro, o Senhor está nessa direção. É esse contrato mesmo que eu assino? Não é esse contrato? Será que é para cá que eu vou, Deus? Porque quando você age pela emoção, pela sua cabeça, você está correndo um sério risco de dar errado. Mas quando você caminha em cima de uma direção específica para a tua vida, meu irmão, prepare-se, porque algo tremendo da parte de Deus está vindo sobre ti. Eles estavam lavando as redes, mas o Senhor diz para ele assim: vocês vão voltar para lá, para onde tudo deu errado. Vocês vão voltar para o lugar onde não deu certo, porque Ele é aquele que pode fazer as coisas dar certo no mesmo lugar onde deu errado um dia. Tem gente que precisa ouvir isso que eu vou dizer agora. Talvez você já está desgastado com um certo tipo de relacionamento, talvez você está desgastado dentro da sua casa, talvez você está pensando assim: será que tem mais jeito? Mas Jesus está falando aqui nessa noite: você vai voltar para o mesmo lugar onde tudo está dando errado, porque com a direção certa as coisas vão começar a caminhar diferente. Bate no ombro de alguém e diga: as coisas vão começar a caminhar diferente. Não é para você parar, mas é para você avançar em cima de uma palavra. Ou tem alguém vivo nesse lugar? Será que eu já cheguei na viver essa noite ou não? Quem está recebendo essa palavra, você pode levantar a sua mão para o céu e falar: Senhor, eu não vou parar, mesmo que eu tenha que voltar para um lugar desafiador, eu vou voltar para lá, porque antes eu não tinha uma palavra, hoje eu tenho uma palavra. Pedro vira para Jesus e diz: mestre. O significado de mestre, ele é tão pesado, ele é tão forte, porque ele quer dizer, como se ele dissesse:
Em outras palavras, eu reconheço que tu és a autoridade. Eu reconheço que o Senhor é aquele que tem o controle sobre a situação. As palavras de Pedro poderiam ser decifradas da seguinte forma: eu sei pescar, mas o Senhor sabe algo que eu não sei. Eu preciso repetir isso, que tem gente que eu acho que não está entendendo, e você pode glorificar a Deus por isso. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, tudo bem, eu sei pescar, a minha profissão é pescar, eu sou pescador de ofício, mas o Senhor é aquele que sabe algo que eu nem sei. O Senhor conhece lugares que eu não conheço, o Senhor pode coisas que eu não posso, e porque o Senhor sabe de algo que eu não sei, conhece coisas que eu não conheço, e pode coisas que eu não posso, é por isso que eu vou voltar para o lugar onde está dando tudo errado, porque eu tenho uma palavra. Uma palavra pode mudar tudo, uma palavra pode mudar uma história, uma palavra pode mudar circunstâncias. Eu quero dizer para você, existe uma diferença muito grande em você ouvir uma palavra e ela soar como algo vago, mas quando vem uma palavra rema, direcionada, vinda da parte do céu, ela é como uma flecha em chamas, que bate no teu peito e começa a te incendiar, e ela começa a ganhar sentido para a tua vida. Pequenas palavras que podem sair desse altar nessa noite, pode vir em direção ao teu coração e começar a mudar a tua realidade a partir de hoje. Eu preciso liberar uma palavra aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor irá liberar destinos e novos começos hoje aqui sobre vidas, que de repente, sabe, meu irmão, parecia que não ia, parecia que não vai para frente, mas o Senhor quer desatar nessa noite coisas que estavam presas e amarradas no teu caminho. A frase que mudou tudo: sobre a tua palavra lançarei as redes. Você sabe o que isso significa? É quando você, meu irmão, mesmo contrariando a tua lógica, você fala: eu vou fazer baseado em uma palavra que eu recebi. Isso muda tudo. Isso muda completamente uma realidade. Você fazer porque você acha, você corre o risco de dar errado. Mas quando você faz porque você tem uma palavra, isso muda tudo. Se você nunca caminhou em cima de uma palavra que saiu de um altar, ou que você leu na Bíblia, experimente. Seja ousado o suficiente para caminhar sobre ela, porque só vai viver coisas extraordinárias aqueles que são corajosos para caminhar em cima de uma palavra. Quando nós nessa tarde, na manhã, na verdade, nós reunimos os líderes, os discípulos, e instruindo para esse novo tempo que eu creio que Deus tem preparado para viver aqui em Matão. Você crê nisso ou não? Um tempo de avivamento, um tempo onde Deus está levantando pessoas com amor pelos perdidos. Nós aqui pela manhã falando sobre ganhar almas, sobre o ID de Jesus, sobre ser uma igreja ativa, não uma igreja reativa. E nessa tarde, quando eu olho, eu me surpreendi com a quantidade de discípulos que estavam aqui, porque nós lançamos uma palavra, mas não forçamos ninguém. Quem pode, venha, meu irmão. Esse altar aqui cheio de gente, como a pastora mesmo levantou a galera, esse povo de Deus, esse povo que está apaixonado por Jesus. E a palavra de manhã que Deus tinha nos dado era: se apaixone por aquilo que está no coração do noivo e seja ousado de viver em cima daquilo que ele diz. E uma galera disse sim, irmãos. Vocês têm que ver que coisa linda, entrando aqui dentro, irmãos, pessoas fedendo pinga, as pessoas usuários de droga, pessoas na rua, a gente abraçando, orando, instruindo, conduzindo, porque é para isso que o Evangelho veio para transformar vidas, desde a alta, média e baixa sociedade. O Evangelho é para todos. E quando a gente caminha em cima de uma palavra, porque muitas vezes você ouve uma palavra e você vai ter que andar em cima dela, você vai ter que ser ousado para acreditar nela, mesmo que a realidade seja ao contrário. Mas a partir do momento que você decide caminhar sobre essa palavra, você está correndo um sério risco de viver milagres abundantes da parte de Deus sobre a tua vida. Será que você vai ser um corajoso que vai ter a ousadia
de caminhar em cima daquilo que Deus está falando para você? Pedro, ele não pescou por lógica, ele pescou por rema. Ele recebeu uma palavra revelada, que leva a gente para o terceiro passo. A obediência gera romper para o sobrenatural. Olha só que isso. Lucas, no versículo seguinte, 6 e 7 diz: quando fizeram o quê? Voltaram lá para o mar fundo, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram. Me ajuda a pregar, gente. Preguei de manhã, falei na reunião de liderança, tive a tarde aqui para os batismos e estou aqui na noite, e com tontura ainda. Então você me ajuda a pregar. Fala, me ajuda o pastor a pregar, gente. Quando eles pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a se... Nenhum glória a Deus. Nada mudou externamente. Mesmo mar, mesma rede e mesmo barco, mas agora com uma palavra. Mesmo mar, mesma rede, mesmo barco, só que agora com uma palavra. Eu vou repetir de novo, porque tem gente que eu acho que não está entendendo ainda. É o mesmo mar, é a mesma rede, é o mesmo barco, só que agora com uma palavra. E isso muda tudo, porque a palavra usada ali como rasgar a rede significa um romper violento da parte de Deus. Oh Deus, quando você está no mesmo mar, no mesmo barco, com a mesma rede, só que agora com uma palavra, isso mudou completamente o cenário. Porque na hora que você puxa a rede, em vez dela vir vazia, ela vem cheia de peixe, ao ponto dela começar a romper de uma maneira violenta e sobrenatural. Isso quer dizer que a rede deles não suportava o milagre que Jesus estava fazendo. Ou seja, Deus estava fazendo algo maior que a estrutura que Pedro tinha era capaz de comportar. Teve gente que não está entendendo ainda, meu Deus do céu. O que Deus está fazendo, ou melhor, o que Ele está começando a fazer nessa noite, vai ser além daquilo que você pode comportar. A rede tua é capaz de suportar algo, mas o que Deus quer fazer a partir de hoje, de caminhar em cima de uma palavra, vai ser tão abundante, vai ser tão violento, vai ser tão forte aquilo que Ele vai fazer, que a tua estrutura de hoje, ela não é capaz de suportar aquilo que Deus vai fazer. Você quer que eu te falo mais? Tem homens e mulheres que têm sido fiel a Deus. Deus está falando para mim: prepare o seu negócio. Você vai colher no teu negócio uma colheita tão grande que você não está nem esperando. Você não é capaz de suportar isso. O teu preparo é para algo. De repente você está ali falando: ai meu Deus, se me sobrar esse mês 5 mil, tá bom demais. Mas prepara, meu irmão, sabe por quê? Vai começar a abrir portas sobre a tua vida. Vai vir portas que você nem espera, que você nem imagina, que você não sabe de onde está vindo. Telefones vão começar a tocar, telefones vão começar a receber mensagens de indicação. E não se espante com isso, sabe por quê? É o Senhor soprando o teu nome em alguns lugares. Talvez você ainda não tenha capacidade de suportar tudo isso de peixe, mas fica tranquilo,
tranquilo. Isso é o sinal da abundância de Jesus sobre a tua vida. Eu não sei, meu irmão, mas Deus quer falar com homens e mulheres aqui que estão dizendo sim para Jesus. Talvez você se vê muito pequeno. Será que eu posso ser um ganhador de almas? Será que eu posso ser alguém que vai levar o evangelho mais longe? O Senhor está falando o que Ele vai fazer através da sua vida, meu irmão. É muito além daquilo que você tem imaginado, além daquilo que você pode suportar. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei você, mas eu acho que já chegou a hora de nós começarmos a caminhar sobre essa palavra e entender que vai ser além da nossa estrutura. Viver vai ser além da nossa estrutura, vai ser além da nossa capacidade. As cadeiras já estão preparadas, os campos já estão prontos. Viver, vai estar chegando um tempo que as redes vão começar a romper. Está chegando um tempo que Jesus vai fazer algo maior daquilo que a gente é capaz de comportar. Eu não sei você, mas eu acho que vai chegar, não vai demorar muito tempo, mas alguns meses, as cadeiras já não cabem mais no culto à noite. Eu acho que a gente vai ter que começar a pensar num outro culto. Vai chegar um momento, eu não sei quem está comigo, quem está entendendo o que Deus está fazendo, porque não é sobre homens, não é sobre números, é sobre almas se rendendo ao Senhor. Está chegando o tempo que as redes vão romper. Ela vai transbordar. Quando Jesus dirige o barco, o impossível vira cenário de milagre, meu querido. Aquilo que era improvável começa a se tornar provável. Aqui chega num ponto muito importante dessa noite. Lucas 5:8 diz assim: quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Você sabe o que é mais curioso para mim? Que eu não sei você, mas imagina você, após um período de escassez, período de dificuldade financeira mesmo na sua vida, Jesus aparece nesse pior dia e você tem uma grande colheita. Vamos trazer para a realidade de hoje. Faz de conta que você foi no banco para pegar o seu pagamento. Hoje ninguém vai mais no banco para pegar o pagamento, né? O pastor está meio atrasado. Hoje é no Pix. Você está ligado que dia 5 ou dia 10, você já está até acostumado, por volta das 3, 4 horas da tarde, o Pix vai pingar na conta. Quem que quando está esperando um Pix fica entrando na conta de 5 em 5 minutos? Não é revelação não, irmãos, todo mundo faz isso, eu acho. Um cliente vira para o seu Hélio e fala: sexta-feira vai pingar. Já era, atualização todo momento. Só que você está esperando pingar e pingou? Não. Só que Jesus, e aí chega uma notícia pior. A pessoa liga para você e fala assim: então, você não me perdoa? Eu ia te mandar o dinheiro, mas só que não vai dar. Você já passou por isso ou não? Ao mesmo tempo que você tem dó da pessoa, você fica angustiado por dentro. Você fica revoltado, fala: eu tenho conta para pagar, eu tenho coisa para fazer. Aí, Jesus vem na tua direção depois de 10 minutos. Você estava esperando um Pix de R$1.000 cair na sua conta. Só que de repente, de uma maneira milagrosa, pinga na sua conta 50 conto. Não é R$50, 50 mil. Meu Deus, só de olhar que eu vejo a felicidade estampada aqui. Pingou o Pix de 50 mil. Qual que é a primeira reação natural do ser humano? Oh, glória a Deus, aleluia, eu não acredito. Família, é nós. Pizza hoje, churrasco, rolê.
A primeira reação de Pedro, depois de uma grande colheita de peixe, sabe o que foi? Ele cai de joelho e ele fala assim: Senhor, afasta de mim. Não que ele não queria estar perto de Jesus, porque ele estava começando a ver um Cristo diferente, que ele não via ainda. E quando ele ajoelha, ele se prostra, ele fala assim: afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Uma característica genuína de quem conhece Jesus de perto é a humildade no coração. E sabe, se tem alguma coisa na vida, não é porque você é bom o suficiente, mas é porque Ele é bom o suficiente sobre a tua vida. E quando você ora, você fala: Senhor, eu talvez não merecia isso, mas a tua bondade fez isso comigo. Um coração genuíno, sabe, ele gera consciência da presença. Quando ele fala: eu sou um homem pecador, ele está querendo dizer assim: eu sou um homem que errou o alvo, eu sou um homem falho, eu sou alguém que erra, eu sou alguém que estou tropeçando, tem hora. E nesse momento, Pedro, ele percebe algo muito profundo, que ele não está diante de um profeta ou de qualquer pregador, mas que ele está diante do Senhor e Salvador da vida dele. Aleluia. Ele vê um Cristo de uma forma diferente. E quando nós conseguimos enxergar Jesus de uma maneira diferente, tudo muda a nossa percepção. Bate o... Qual a beleza que existe em mim, que eu ainda não vi. Quando ele olha para Cristo, ele começa a ver algo totalmente diferente, que ele nunca tinha visto antes em alguém. A face do Cristo revelada, do Senhor. Tem uma canção do F-Hop que eu gosto demais, que ele fala assim que eu nunca vi alguém mais bela. É como quando muda a nossa realidade por completo, quando a gente olha para Jesus de uma maneira que a gente nunca viu antes. Como a gente olha para Ele e Ele toca no nosso coração como Ele nunca tocou antes. Porque a história muda a partir desse ponto. Talvez a gente olhe e está aqui celebrando uma grande pesca, mas o grande feito de Jesus naquele dia não foi uma grande pesca de peixes. Foi o coração de um homem chamado Pedro, que era um pescador, que ele não conhecia Cristo de verdade, mas por causa daquilo que Cristo fez, ele passa a conhecer a Jesus de uma maneira diferente. Eu sinto Jesus aqui hoje, querendo se revelar para a gente, meu irmão. Eu sinto que Ele quer se mover entre nós, que Ele quer se revelar a você de uma maneira diferente, como talvez você ainda não enxergou antes. Porque quando Ele dobra o joelho, Ele fala: eu estou diante de quem? Eu estou diante de um Senhor, eu estou diante do Filho de Deus. E Jesus vira para ele e diz assim: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, mas você será um pescador de almas. Você vai pescar homens, você vai alcançar homens,
Você vai ser um ganhador de vidas que estavam perdidas. O Senhor estava querendo dizer: eu vim aqui porque eu quero mudar, ressignificar a tua história hoje. Você talvez imaginou que até mesmo depois dessa grande colheita, o teu futuro seria com peixe, mas não tem nada a ver com peixe. O teu futuro tem a ver com almas. O teu futuro tem a ver com os perdidos. E Jesus se revela a eles de uma maneira tão extraordinária, que aqueles homens, eles pegam seus barcos, eles encostam, e o texto diz: e os seguiram a Jesus. Oh meu Deus do céu, eles seguiram a Jesus, eles abriram mão de tudo e seguiram a Jesus. Por isso que eu disse para você, que muitas vezes começa com algo pequeno, mas termina com uma entrega total. E o que o Senhor quer de nós nessa noite, sabe, meu querido, é algo muito especial. Ele quer o nosso coração por totalidade. Ele quer que Ele seja realmente o centro das nossas vidas. Quando Ele diz assim, que eles empurraram os barcos, quer dizer, eles pegaram o sustento deles. Meu Deus, que coisa mais sobrenatural. Eles pegam, colocam de canto e falam assim: a partir de hoje é o Senhor na minha vida, porque eles viram Jesus que eles nunca tinham visto antes. Os que os olhos deles estavam vendo, estavam mudando com a estrutura deles. Meu irmão, eu sinto que o Senhor está fazendo um convite para nós, um convite de se lançar, um convite de se entregar, um convite de totalidade. Talvez começou com algo pequeno, mas o Senhor está dizendo para você que chegou a hora talvez de encostar os barcos e seguir Ele de verdade.